a gente se encontra. Que alegria! Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Olá, bom dia, querido amigo, amiga da cidade. É um prazer estar de volta com vocês nesta quarta-feira, dia 21 de setembro. E o dia amanheceu lindo, maravilhoso. Hoje há grande expectativa, com certeza, para cada um de nós, né? Por quê? Porque Deus nos deu a vida. E a vida deve ser bem vivida, bem aproveitada. A vida deve ter valores que precisam ser observados. De repente, a gente está valorizando coisas que não fazem parte de um projeto de Deus, né? E eu gostaria de ler com vocês um texto sagrado que fala sobre vida e morte. Então, preste atenção, fique ligado. O texto está no livro de Isaías, no capítulo 38, que diz o seguinte: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. É interessante pensar que todos nós, um dia, iremos partir desse plano de existência para um outro plano de existência. E também é bom pensar que nós devemos estar preparados, prontos. Nem todos estão. O rei Ezequias, por exemplo, estava vivendo um tempo de muita prosperidade, o seu reino estava indo muito bem, o seu governo era um dos mais fortes, o seu reino um dos mais poderosos. No entanto, ele adoeceu e era uma doença mortal. E ele recebe um diagnóstico: a sua doença é para a morte, você vai morrer, então ponha a sua casa em ordem. E o Ezequias clamou. Que bom se a gente recebesse, né, talvez da parte de Deus, assim, uma notícia: olha, você vai morrer daqui a um tempo, então se prepare. Não seria melhor? As pessoas talvez vivessem mais, pensando mais na eternidade do que nas coisas terrenas. Deus nos prepara a cada dia. E disse Jesus, nós somos entregues à morte todo dia. Ele experimentou isso e traz para nós a esperança de vida e de vida eterna. O que nós aprendemos nesse texto é que quando uma pessoa que recebe um diagnóstico como esse, deve pensar em muitas coisas para pôr a sua vida em ordem. E se ele clama como o rei Ezequias, se ele pede o socorro de Deus, também podemos aprender aqui que Deus está pronto a responder, e a devolver vida e dar novos planos, novos projetos, enfim, e abençoar não só a vida dele, como também tudo aquilo que ele faz. Se você tem um diagnóstico assim na sua vida, parece ser realmente terrível para você, põe a sua casa em ordem, põe a sua vida em ordem, espere em Deus, as coisas podem melhorar para você sim, podem sim. E quando uma pessoa recebe um diagnóstico de morte, ela pode também deixar a vida para outras pessoas, e esse é o assunto que nós temos conversado durante a semana, não é? Nós temos falado sobre a doação de órgãos, nós temos falado sobre o mês chamado o mês de Setembro Verde, que é o mês da doação, ou dedicado para a conscientização das pessoas que podem doar os seus órgãos. E a nossa entrevistada já se encontra aqui nos estúdios da TTV Carajás. Obrigado por você estar com a gente. Fique aí, aguarda mais um pouquinho e nós voltaremos para um bate-papo muito importante sobre este centro que existe aqui em Campo Mourão, que vai poder trazer esclarecimentos sobre a doação de órgãos. Temos nesta manhã a Alessandra Aparecida de Brito, ela que é a enfermeira responsável pelo setor de doação de órgãos
da Santa Casa de Campo Mourão. E durante a semana nós estivemos conversando com outras pessoas relacionadas a esse tema, a esse assunto. E hoje nós vamos falar sobre uma parte fundamental, que é justamente a captação dos órgãos, né? E como isso acontece. Bom dia, Alessandra. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer pelo convite de vocês, que a gente acredita que é muito importante a gente estar conversando com a população para estar falando um pouquinho sobre a doação de órgãos. O mês de setembro foi um mês dedicado a isso, né? A partir do dia 24, parece que é o dia nacional ou internacional? Como não, na verdade é o dia 27. 27. Isso, que é o Dia Nacional de Doação de Órgãos. Nós estaremos fazendo uma campanha no dia 24 de setembro, que vai ser no sábado, né? Justamente por ser no final de semana, que geralmente a população, né, as pessoas saem para o comércio, né, tem mais tempo para estar conversando conosco. Por isso que nós escolhemos o dia 24. Mas o dia da doação seria o dia 27, né, que é comemorado o Dia Nacional da Doação. Ok. Alessandra, já foi feito um evento como esse anteriormente? Sim, já houveram outras campanhas, né? Nós estamos só dando continuidade às campanhas, isso a gente tem que estar fazendo sempre, né? Porque a gente tem que estar orientando a população, a gente sabe que é muito importante ter esse bate-papo com a população, passar essas informações que às vezes fica despercebido. E esse resultado foi positivo, foi agradável, de repente atendeu a demanda? Sim, com certeza. Por ser um assunto muito delicado, eles têm interesse em estar ouvindo e saber como que funciona. E é tudo muito interessante, as pessoas recebem muito bem as informações. Muito bem. Alessandra, você está ali na Santa Casa de Campo Mourão e a coordenadora, a enfermeira responsável pelo setor da doação. Tem um termo que se fala. Alguém vai lhe procurar, por exemplo, lá na Santa Casa. Olha, eu quero falar com a enfermeira Alessandra, qual o setor que você estaria em se tratando de doação de órgãos? Então, lá dentro do hospital nós temos uma comissão, que é a CIDOT, né, que é a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecido para Transplante. Né? Então, assim, chegando lá, vocês podem estar procurando a equipe da CIDOT. Nós temos a equipe formada por enfermeiros, né, que vai estar conversando, vai estar passando algumas informações. A gente fala que se tiver dúvidas em relação à doação de órgãos, pode estar nos procurando lá no Hospital Santa Casa. Muito bem. Então, eu quero ser um doador, por exemplo. O que eu devo fazer? Eu estou vivo, eu vou lá na Santa Casa e eu quero doar. Na verdade é assim, aqui no Brasil, para você ser um doador após a morte, que a gente fala, né, o óbito, a única forma de se efetivar a doação é que a família assine um termo de autorização. Né? Não adianta você, olha, eu sou um doador, eu vou deixar um termo por escrito, que após o óbito não tem valor legal. Né? Só quem pode estar realizando a doação após o óbito, preenchendo o termo, né? Assinando esse termo, é a família. E quem são essas famílias? Que é aquele parente de até 2º grau, que a gente fala que são os pais, os filhos, os irmãos, os avós e o cônjuge, né? Que seria o esposo, no caso a mulher e o marido. Certo. Então, mesmo que a pessoa quisesse ser um doador e fizesse isso em um cartório, eu vou registrar um documento dizendo que eu quero ser... Não tem valor legal no Brasil. Não é por aí, só a família pode estar assinando. Por isso que a gente fala e através dessas nossas campanhas nós orientamos. Eu quero ser um doador, tem que conversar com a sua família em vida. Porque quando acontece o óbito, a gente vai estar conversando com a família, que a gente fala que é a entrevista, né, familiar, após esse óbito, é um paciente doador viável para doação, daí nós vamos conversar com a família, explicar que nós temos, porque a gente sempre fala que a família ela não tem o dever de doar, e ela tem o direito. Né? Então a gente deixa bem claro para eles que é um direito deles, por isso que a gente acaba conversando, passando as informações, porque se a gente não faz esse nosso trabalho, às vezes
um dia depois, uma semana, um mês, a pessoa fica sabendo que tem como ter realizado doação e ninguém passou essa informação para ela. Então, é um direito da família. Mas para que isso aconteça, a gente entende que facilita muito em relação às nossas entrevistas, que quando em vida você comente com a sua família, olha, eu quero ser um doador de órgãos após o óbito, após a minha morte, quando eu morrer pode estar doando os meus órgãos. Isso facilita, porque a família sem dúvida vai estar falando um sim para a equipe da Cidote, para a equipe do hospital, porque eles vão estar aceitando a sua decisão que foi em vida, né? E sem falar que a gente fala também que isso ajuda na questão do luto, né? Porque você, além de você estar fazendo o último desejo, no caso o desejo daquela pessoa que foi a óbito, você vai estar ajudando também outras vidas, né? Que é muito importante. Ontem me emocionei com um vídeo. Não é um vídeo, uma matéria que foi publicada na revista Veja sobre um menino que veio a óbito e os pais decidiram então doar o coração do menino. E quem recebeu foi uma menina. Foi compatível, deu tudo certo. E agora, que lindo, os pais celebram o Dia dos Pais juntos, porque só tem vida aquela menina porque o menino doou seu coração, a família doou o coração do menino. Então, eu achei fantástico aquilo. E a gente publica e pede que as pessoas acessem, compartilhem, porque realmente é a informação que pode dar vida para alguém, não é verdade? Ou, quem sabe, uma pessoa que nunca enxergou, de repente passa a enxergar, porque recebeu uma córnea. Isso é maravilhoso, não é? Eu acho que a gente deve procurar sensibilizar as pessoas, né, com essas informações também. Uma coisa que nós já falamos com a doutora Anelise, que esteve aqui no programa essa semana, é uma preocupação e um mito que existe, em que a pessoa não estava morta, ela estava respirando por aparelhos. Então, como que, né, pode-se tirar os órgãos e tudo mais? É preciso ter certeza da morte. Como se diagnostica isso? A morte encefálica, por exemplo, que é o que proporciona a possibilidade de se tirar os órgãos, né? Então, é muito delicado em relação à morte encefálica. Realmente existe um mito, né, na verdade uma cultura, de que se o coração está batendo, o paciente está vivo. E a gente sabe que quando ocorre a morte encefálica, né, que é uma lesão que acaba erradicando ali as atividades cerebrais do paciente, do cerebral do paciente, e por isso é diagnosticado a morte encefálica. E quando a família chega, né, para a gente abordar, para a gente estar conversando, o médico passa as informações após fechado, que a gente fala um protocolo, que são vários exames ali em relação à morte encefálica. Quando vai falar desse assunto, eles falam, não, mas o coração está batendo. E realmente o coração está batendo. Por quê? Porque está ligado a aparelhos que a gente fala, né? E tem também as drogas, que a gente fala que são os medicamentos, né? Que são utilizados ali para estar mantendo os órgãos do paciente. Mas, infelizmente, quando diagnosticada a morte encefálica, é irreversível, né? Ele está morto, porém mantenha os órgãos por algum tempo, né? Tempo esse que às vezes pode durar minutos ou horas, mas infelizmente em algum momento vai parar. Ok, e existe aí então uma relação entre essa comissão aqui de Campo Mourão com outras comissões do estado do Paraná que trocam informações sobre possíveis doadores? Sim, com certeza, existe sim, né? Existem nas regiões, existem as OPOS, né, que a gente fala que é a Organização de Procura de Órgãos, que nos auxiliam, porque cada hospital, né, tem os hospitais que têm as Cidotes, né, como Campo Mourão também tem, e existe essa ligação e essa ajuda também em relação à doação de órgãos. Digamos então que uma pessoa teve a morte encefálica comprovada, a família autorizou, então os órgãos vão ser doados. Ok, que órgãos podem ser aproveitados? Claro que depende de cada caso, né, da situação do paciente, mas quais os órgãos que são aproveitados numa situação como essa? Então, nós temos aqueles pacientes que a gente fala que no caso do óbito, que é por parada, né, uma PCR, parada cardiorrespiratória, que todos os órgãos pararam, né, que daí sim a gente vai estar vendo com a família sobre os tecidos, que seria
córnea, globo ocular, a pele também, a questão tem os ossos também, que são esses que eles podem doar. Quando é morte encefálica, a gente fala que uma única pessoa pode estar ajudando até 10 vidas. Por quê? Pode estar doando coração, rins, pulmão, fígado, pâncreas, tecidos, né, que seria o globo ocular, a córnea, pele. Então, assim, são vários órgãos. Então, se você for parar para pensar em morte encefálica, são 10 pessoas que estarão sendo ajudadas. Poxa, que maravilha, né? A possibilidade da pessoa repartir vida com alguém, né? Com certeza. Há um mito também sobre, poxa, vai tirar os órgãos, a córnea, como fica o corpo. Então, as pessoas ficam com aquela ideia de que o corpo vai ficar todo deformado para ser velado depois. Como é? Não, em relação a estar velando o corpo, pode ficar tranquilo, porque a gente vai estar fazendo de uma forma com que não fique deformidades ali, pode estar velando normalmente, sem problema algum. Tanto é que após o procedimento, porque é um procedimento cirúrgico, né? Vai estar abrindo, retirando os órgãos, após vai estar fechando, e geralmente quando acontece isso, nós sempre chamamos a família, explicamos o que aconteceu, mostramos o corpo, e pode estar velando normalmente, como se fosse qualquer outra óbito, né? Na verdade, sabe, Alessandra, nós temos uma dificuldade muito grande de falar sobre a morte, né? Deveria ser muito tranquilo. Então, também li recente aí sobre como os índios entendem a morte. Achei muito bonito, porque eles não entendem que somos donos da terra. A terra é nossa dona, né? A terra é que domina, na visão do indígena. Então, quando você morre, o seu corpo vai voltar para a terra, porque você é da terra. Achei fantástico, porque a gente pensa que é dono da terra e quer resistir, não é verdade? E lutar contra essa possibilidade de repente, morrer. Mas é um fato, e todos nós, com certeza, um dia passaremos pela morte. Existe uma brincadeira que eu faço sempre na igreja com o pessoal, né? Quem quer ir para o céu? Todo mundo levanta a mão. Quem quer morrer? Ninguém, baixa uma mão na hora. Falei, mas você quer ir para o céu sem morrer? Né? Então é um processo, não é verdade? E quando nós, também falo assim, quando alguém morre, por que não deixar algo para outra pessoa? Vai deixar o seu corpo virar alimento de minhocas ou de baratas? Não. Transforma isso em vida para alguém. Acho muito importante e é muito bom a gente conversar com você sobre esse assunto. Essa semana toda foi dedicada para isso. Ontem nós entrevistamos aqui o Igor, que foi um menino transplantado, está com 18, 19 anos. E nós temos também um exemplo na nossa igreja de uma senhora que ouviu no rádio, pelo rádio, alguém que precisava de um órgão, precisava de um rim. Ela voluntariamente ligou para o rádio, para o pessoal, perguntou os dados, correu, enfim, para resumir, ela correu atrás, era um órgão compatível, ela não conhecia a pessoa, ela não sabia, e voluntariamente ela doou um dos seus rins. Isso é fantástico, não é verdade? É em vida ainda. Não, é muito bonito. A gente fala ali da questão da doação, né, após o óbito, mas a gente sabe que também tem doação em vida, né? Essa doação em vida, no caso dela, né, que você está me falando, como ela não tinha um parentesco, daí sim, tem aquela questão judicial também, né? Mas deu tudo certo pelo jeito. Sim. E ela acabou doando, né? É uma ação tamanha. E a vida continua agora com aquela coisa assim mais, né, do dever. Puxa, eu cumpri o meu dever para com o meu próximo. Isso é fantástico, realmente. Nós queremos agradecer, Alessandra, a sua presença, a sua participação no programa, no projeto Amigos da Cidade. Quem ganha com isso é a nossa população, são os nossos telespectadores, porque a informação vai chegar em muitos lares, entre muitas famílias. E eu tenho certeza, gente, que muitas pessoas hoje ficaram mais sensibilizadas no sentido de dizer para os seus familiares, eu quero ser um doador. Orientar as pessoas dizendo, eu não sei o amanhã, não sei o dia de amanhã. Todos nós somos entregues à morte todo dia. Então vamos falar sobre o assunto. Não vamos fugir do assunto porque ele é tão real na nossa vida quanto o ar que nós estamos respirando, né? Voltamos então para despedir no programa hoje
E a Alessandra estará falando sobre esse evento que deve acontecer no dia 24, por favor. O dia 24 vai ser em frente à Praça São José. Nós teremos uma caminhada às 9 horas da manhã até a subestação da Copel. Gostaria de chamar a população de Campo Mourão, região, todos os profissionais de saúde, né? A todas as pessoas que queiram participar conosco. Também nós teremos uma orientação, né, a campanha das 9 até as 13 horas em frente à Praça São José, passando informações em relação à doação de órgãos. Ok, então se eu entendi bem, tem uma passeata, uma caminhada que vai até próximo ao prédio da Coamo, na subestação da Copel. Isso mesmo. É pela Avenida Central aqui, Comendador Norberto Marcondes, alguma coisa assim. Isso, vai até a subestação da Copel, daí nós teremos o retorno até a praça e lá nós estaremos até às 13 horas passando informações sobre doação de órgãos. Também verificando pressão arterial, passando informações sobre a doação, que é o nosso foco, né? Espero que a população participe conosco, vá até lá para a gente estar conversando em relação à doação de órgãos. Também gostaria de agradecer pelo convite, toda a Hospital Santa Casa fica muito feliz pelo convite, que é isso que a gente precisa, passar a informação para a população. Ok, muito obrigado. Assim sendo, gente, prometemos voltar amanhã, se Deus disser que sim. Fique com a gente, tenha um ótimo dia. Viva, viva bem em Cristo Jesus. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra.